na assistência de enfermagem aos pacientes críticos. Não pretendo aqui, né, nesta 1 hora, findar toda a discussão sobre a gasometria arterial, porque precisaríamos de um tempo maior para rediscutir, relembrar os processos fisiológicos, né, do equilíbrio ácido básico. Precisaríamos também de mais tempo para aprofundarmos nos processos patológicos e também, né, assistência de enfermagem, né, voltada aí para o desequilíbrio que esse paciente possa apresentar. Então, aqui eu vou tentar resgatar, né, as principais avaliações, as principais condutas, que não são apenas do enfermeiro, essas condutas muitas vezes elas são tomadas, né, junto a uma equipe multiprofissional. Uma vez que o paciente crítico, né, ele muito provavelmente estará num departamento de emergência, num pronto-socorro ou na unidade de terapia intensiva, onde atua, né, essa equipe multidisciplinar 24 horas por dia. Bom, então, como já foi apresentado, eu sou a professora Renata, eu estou hoje no departamento de enfermagem da UFVJM, já estive como professora da UFV, então estou extremamente feliz em estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Eu fiz uma pequena busca, né, a nível internacional e nacional sobre assistência de enfermagem e gasometria arterial, utilizando ali os DEX e os MESHs, para a gente ver, né, como que está a publicação relacionado a este assunto. Então, o que eu pude perceber que a literatura internacional, ela está mais avançada que a nossa literatura, né, então a gente já tem vários artigos que fala, né, da análise da gasometria arterial e qual é a resposta dessa equipe de enfermagem, né, as implicações para a equipe. Tem esse outro artigo aqui, esse segundo, que é um estudo randomizado, controlado, em que enfermeiras já realizam a punção arterial guiada, né, por ultrassom, que é muito bacana, porque este artigo, ele trouxe, assim, uma taxa de sucesso muito grande relacionada ao procedimento, né, principalmente relacionado à prevenção de complicações que nós vamos discutir, né, que é bastante frequente durante o procedimento de gasometria arterial. Em relação à literatura nacional, né, com os descritores gasometria, cuidados de enfermagem e terapia intensiva, de revisão de literatura, revisão integrativa, e um artigo que já tem algum tempo que foi publicado, 6 anos, que eu achei interessante trazer aqui para você sobre que foi avaliado o conhecimento do enfermeiro de unidade de terapia intensiva sob gasometria arterial. Me chamou a atenção, né, porque espera-se que o enfermeiro que está trabalhando com paciente numa terapia intensiva, que ele tenha uma habilidade, um conhecimento de interpretação deste, né, não só de interpretação, quanto a coleta desse exame laboratorial, interpretação e quais as implicações, né, que as alterações neste exame ele pode trazer para a assistência de enfermagem, e a partir daí nós vamos construir um plano, né, de cuidados voltado para este paciente. Tá? Então, o que esse artigo trouxe para a gente, né? Que, então, quem são esses enfermeiros? Esses enfermeiros, eles são enfermeiros jovens, né? Eles possuem entre 1 e 4 anos de tempo de formação e atuam na UTI, em sua maioria, também entre 1 e 4 anos de atuação. E aí, quando foi avaliado, né, a distribuição dos enfermeiros segundo a realização da gasometria arterial e as ações relacionadas, então, do total de enfermeiros pesquisados, 53,3% realizam a gasometria arterial,
Um dado que me chamou a atenção, que apenas 24% realiza o teste de Allen antes dessa gasometria, e a gente vai discutir a importância desse teste ser realizado antes de todo o procedimento de coleta de gasometria. Destes enfermeiros, 53 interpretam este resultado, né? Então, aí, mostrando que apesar de ser a maioria, 53%, mas uma parcela bem significativa, né, não interpreta esses resultados, né, e participa das reuniões clínicas após a interpretação da gasometria arterial, 73,3%. Também, quando, né, avaliado a distribuição de enfermeiros sobre o conhecimento acerca dos valores indicativos da alteração do equilíbrio ácido básico, que é o objetivo principal da gasometria, avaliar este equilíbrio, 77,6% dos enfermeiros sabem os valores alterados da gasometria encontrado na acidose respiratória, 64,4% conhece os valores encontrados na alcalose respiratória, 46,7% conhece os valores alterados na acidose metabólica e 55% conhece os valores alterados na alcalose metabólica. Então, apesar desse estudo ele ter sido, né, não foi um grande estudo, não dá para a gente generalizar, aqui mostra, né, o sentimento que eu percebo hoje dos alunos e de alguns enfermeiros ainda recém-formados, que é essa falta de conhecimento, né, sobre a interpretação da gasometria e como podemos utilizar este resultado na implementação da assistência de enfermagem. Então, nós estamos aqui hoje para tentar resgatar um pouquinho desse conhecimento para que as nossas ações, né, os nossos cuidados, eles sejam baseados, né, em evidência, em conhecimento, que a gente possa, né, se empoderar para discutir com a equipe multiprofissional os melhores cuidados, e não ser meramente um profissional que apenas coleta, né, que a minha função é ir lá, coletar e entregar o resultado para outros membros da equipe. Eu acho que esse empoderamento é muito importante na hora que você vai realizar uma visita multiprofissional, em que você vai discutir com os demais profissionais. Bom, então, a gasometria arterial, ela é um exame laboratorial muito comum nos departamentos de emergência e terapia intensiva, onde nós encontramos geralmente os pacientes críticos, e avalia o estado de oxigenação, ventilação e condição ácido básica. É um procedimento realizado através de uma punção arterial, e aí nós vamos ver que essa punção pode ser feita em vários locais, o objetivo, né, deste exame é a medição direta da concentração do de hidrogênio, que avaliamos através do pH, da pressão de oxigênio, PaO2, da pressão do dióxido de carbono, né, que é PCO2 ou PaCO2, e do íons de bicarbonato e da saturação, né, da oxemoglobina. E aí, gente, eu queria chamar a atenção de vocês para uma situação muito comum, né, em tempo de pandemia. Nós sabemos, né, que nós temos muitos pacientes com COVID, né, que desenvolve aí uma hipoxemia e, né, quanto mais grave, né, o seu quadro clínico, ele vai até mesmo a desenvolver uma síndrome do desconforto respiratório agudo, né? O vírus SARS-CoV-2, ele causa, né, microcoagulações ali na árvore brônquica que impede, né, essa ventilação adequada. Então, trazendo um pouco para a nossa realidade da pandemia, a gente tem aqui uma imagem, né, de uma tomografia pulmonar. A gente tem esse paciente aqui que está na fase 1, né, que é até o 8º dia, uma tomografia aqui mostrando um aspecto de vidro fosco, né, muito discutido na literatura, e esse paciente aqui já está na fase 2, é um paciente mais grave,
né, com complicações pulmonares já consolidadas, né, principalmente aqui nas bases e na região posterior. Então, esse paciente que ele vem agravando o quadro, que ele passa de uma hipóxia para uma hipoxemia e desenvolve um síndrome do desconforto respiratório agudo, nós temos como indicação de um dos cuidados de enfermagem, uma das ações da assistência de enfermagem, a pronação desse paciente. Né? Então, é comum a gente, né, ler agora na literatura sobre Covid, sobre a pronação, né, desses pacientes, que nada mais é que o decúbito ventral. Então, por exemplo, para a enfermagem, a fisioterapia, realizar o pronamento desse paciente ou a pronação desse paciente, a gente precisa da gasometria arterial. Então, um exemplo muito comum agora, né, é sobre este procedimento de pronação. Então, por exemplo, para eu indicar o decúbito ventral, né, eu preciso, então, olhar a minha gasometria e avaliar qual que é a relação da pressão de oxigênio e da fração de oxigênio ofertada para este paciente. Se essa relação PO2 e FiO2 for inferior a 150 milímetros de Hg, é indicado colocar o paciente em posição prona, porque esse paciente está com quadro respiratório grave. Após 1 hora de pronação, novamente nós vamos realizar uma gasometria arterial para verificar se houve alguma melhora e se é indicado permanecer nessa posição. Porque o paciente que tem indicação, ele pode ficar até mesmo 20 horas, né, pronado. Então, após 1 hora, olho novamente a gasometria, essa relação PaO2 e FiO2, ela tem que ter aumentado em 20 milímetros de Hg ou pelo menos 10 milímetros no quesito PaO2. Então, aqui é um exemplo clássico, né, que o enfermeiro, ele tem que entender e compreender este parâmetro, porque pronar o paciente, prevenir as complicações, né, que nós temos várias complicações listadas na literatura, né, desde lesão por pressão até uma alteração no plexo braquial. Então, todas essas, desde a pronação até a prevenção de eventos adversos, é função da equipe de enfermagem. E nós, enfermeiros, né, somos aí os profissionais que vamos indicar quais as melhores condutas para evitar esses eventos adversos. Bom, então, nós sabemos que a gasometria vai avaliar esse equilíbrio ácido básico do nosso corpo, e o equilíbrio ácido básico, ele é mantido por meio de 3 sistemas, né? Que é o tamponamento químico e por atividades pulmonar e renal. Então, a gente não vai aprofundar aqui nessa questão fisiológica, né? Nós temos 2 capítulos do Guyton só discutindo, né, sobre o equilíbrio ácido básico, mas nós vamos lembrar que o corpo, ele é muito inteligente, né? Cada vez que há possibilidades, né, que há o início desse equilíbrio, desse desequilíbrio ácido básico, o organismo, ele lança mão, né, de alguns fatores reguladores na tentativa de compensar esse desequilíbrio ácido básico. Então, nós temos aí a ação imediata, o primeiro sistema regulador é o sistema tampão, que ele vai regular o pH do sangue por meio da liberação ou da captação dos íons de hidrogênio, tá? Então, tampão bicarbonato, da liberação dos íons de O2, que está ligado na hemoglobina, tá? Do fosfato, da quebra de proteínas. O segundo sistema regulador, que ele também é muito rápido, ele atua em minutos, é a regulação respiratória, né? Através do centro respiratório. Então, quando eu tenho muito CO2 no meu sangue, os meus barorreceptores vão mandar um comando, né, lá para o centro respiratório para estimular a liberação desse CO2, ou vice-versa, se a situação for contrária. E o último, né, fator regulador que demora algumas horas para entrar em ação, mas que também é de extrema importância, é a regulação renal,
que a regulação renal aí vai atuar na liberação ou captação aí do bicarbonato, né? E a reabsorção ou não do bicarbonato e também da excreção ou não dos íons de hidrogênio através do sistema urinário, tá? Então, essa aqui é a equação que a gente costuma dizer que é a equação do equilíbrio ácido básico, porque ele degrada, né, em CO2 e também na molécula de bicarbonato. Então, a gasometria arterial é realizada principalmente em pacientes críticos que estão em unidades de terapia intensiva e para que esse exame se realize é necessário do gasômetro, né? Em muitas instituições, esse gasômetro, ele está, inclusive, inserido dentro da UTI, né? Em outros que tem um laboratório, né, bem equipado e ágil, esse gasômetro, ele está, né, instalado no próprio laboratório da unidade. E quem é que pode realizar a coleta, né, dessa gasometria? Os profissionais, né, de nível superior, incluindo enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, né? E aí, os auxiliares e técnicos, eles não estão aptos a coletar este tipo de exame. E aí, eu ressalto que em muitas situações, eu presenciei os técnicos por algum motivo, coletando essa amostra para gasometria arterial. E aí eu quero chamar a atenção de vocês para a resolução do COFEN, né, 390 de 2011, que traz que na equipe de enfermagem é de competência exclusiva do enfermeiro o procedimento de punção arterial, sendo também exclusividade deste profissional a coleta de material para a realização do exame de gasometria arterial e, para isso, o enfermeiro deverá estar dotado dos conhecimentos, competência e habilidades que garantem rigor técnico-científico ao procedimento, atentando para a capacitação contínua necessária à sua realização. Eu até coloquei em negrito, né, para a gente atentar-se para a importância deste momento, né, e que esse momento de capacitação, ele não finda aqui. Nós precisamos formar profissionais, né, com capacidade técnica, científica e atenado aí para as capacitações e necessárias aí. A assistência de enfermagem, ela começa na escolha do local da punção. Então, a escolha desse local da punção deve considerar a facilidade de acesso ao vaso e ao tipo de tecido periarterial, uma vez que músculos, tendões e gorduras são menos sensíveis às dores do que um periósteo e fibras nervosas. Também temos que escolher artérias, né, que não apresentem veias próximas importantes. Considerando essas indicações, a artéria radial, ela tem sido a artéria de escolha, né, que ela abarca aí todos esses critérios que eu acabei de citar. Então, é muito comum essa punção na artéria radial, exceto em pacientes, né, que estão ali acamados por muito tempo e às vezes tem um edema generalizado, está em anasarca e muitas vezes essa punção ela fica comprometida. Neste caso, a literatura traz que nós temos como a segunda opção, a artéria braquial, e a última opção, a artéria femoral, pelos riscos de complicações, sangramentos e infecções. Então, os cuidados, né, com a coleta da gasometria, primeiro é avaliar se a artéria radial tem uma circulação colateral adequada. Como que eu avalio? Através do teste de Allen, tá? Então, eu trouxe aqui para vocês do que é esse teste. É um teste muito simples, que não custa
não tem nenhum tipo de custo, então, assim, considerando aquele artigo que eu trouxe, só 24% dos enfermeiros fazem. Então, esse teste, você vai pressionar a artéria radial e ulnar, né, por alguns segundos, até que a palma da sua mão fique pálida, né, fique sem essa irrigação, e logo depois você vai soltar a artéria, né, ulnar. Se após soltar a artéria ulnar, entre poucos segundos, a sua mão, né, voltar, né, com a cor ideal, você verificar ali que houve a irrigação, então significa que a artéria ulnar ela é suficiente, né? Ou seja, ela está com seu bom funcionamento. Então, se essa coloração voltar em menos de 10 segundos, significa que o teste de Allen está positivo, que a circulação ulnar está adequada e a punção na artéria radial ela pode ser realizada. E aí nós temos algumas diferenças de literatura, a OMS fala 15 segundos, um outro autor, que é o Williams, que é referência na terapia intensiva, fala 10 segundos. Então, temos aí entre 10 a 15 segundos. Então, o primeiro cuidado é escolher o local da punção correta. Se esse local for artéria radial, nós temos que realizar o teste de Allen e também avaliar os exames de coagulograma, né? Porque muitas vezes somente a minha punção ali naquele local após a coleta para evitar hematomas e sangramentos não vai ser necessário se eu tiver um exame de coagulograma totalmente alterado, tá? Então, como eu disse, as artérias braquial e femoral devem ser últimas escolhas, e após a coleta, o local da punção deve ser comprimido por um período de 5 a 10 minutos. Coloquei em negrito, por quê? Não vejo também, né, fui enfermeira de terapia intensiva, e não vejo as pessoas realizando essa compressão por 5 a 10 minutos. E aí é o que causa, né, as nossas principais complicações aí, que é hematoma. Bom, coletei a minha amostra de gasometria, não vou entrar aqui em detalhes de como coletar, mas lembrando que a gente precisa ter uma seringa heparinizada, que essa coleta ela deve ser, né, que a angulação dessa agulha deve ser entre 45 e 60 graus, mas aí em um outro momento a gente discute o passo a passo da técnica. Então, coletei esse sangue, eu tenho que remover as bolhas de ar que eventualmente possam estar presentes dentro da seringa, porque essas bolhas de ar vão alterar o resultado da gasometria. Ocluir a seringa para manter a amostra em ambiente anaeróbio, movimentar a seringa entre as mãos, né, a seringa tampar, com a agulha tampada e segura, né, e manter a seringa em gelo até a análise do material, sobretudo se não for realizada no setor de terapia intensiva. Se o gasômetro estiver no setor, não tem essa necessidade. Então, as bolhas de ar, né, eles elevam a pressão de oxigênio e subestima a pressão de CO2, o uso da heparina, né, o excesso pode também diminuir o pH e PCO2, e a demora no transporte, né, também pode alterar aí as concentrações desses parâmetros avaliados. As possíveis complicações que a nossa assistência de enfermagem deve evitar, e caso ocorra, né, devemos então estar cuidando aí, tratando sangramento, formação de hematoma. Então, eu até trouxe um hematoma aqui nessa figura, né, um hematoma grande, muito grande para a região, né, radial. A gente tem experiências dos maiores hematomas serem, né, na femoral, mas aqui eu fiquei bem impressionada com o tamanho. Os pseudoaneurismas, que são comuns principalmente naquele paciente que tem várias coletas no mesmo local, então também é muito importante rodiziar as radiais, direita e esquerda, se o teste de Allen, né,
der positivo nas duas, porque se o teste der negativo, não é indicado a punção naquele membro. Outras complicações, trombose, embolia, e quando essa punção for na artéria femoral e ela for puncionada no local errado, né, acima do ligamento inguinal, é possível que aconteça que o sangramento ele se dirija ao reto peritônio, e aí a complicação é muito maior, com aumento também até mesmo de permanência hospitalar. E aí a literatura trouxe para a gente quais são os principais diagnósticos de enfermagem e intervenções de enfermagem aplicada ao paciente submetido à coleta de gasometria arterial. Então, um dos principais diagnósticos de enfermagem é a ansiedade, que a gente tem, né, as intervenções para a redução da ansiedade, incluindo o aconselhamento, a explicação quanto ao procedimento e o suporte emocional. O próximo diagnóstico é o medo, e aí nós temos a função, né, de oferecer também esse apoio emocional, aumento da segurança, proporcionar melhora do enfrentamento, controlar o ambiente. Conhecimento deficiente sobre o procedimento, o paciente ele deverá demonstrar, né, compreensão sobre o procedimento e a razão do teste. Então, nós temos a função de facilitar a aprendizagem, de reduzir a ansiedade, de dar informação preparatória sobre possíveis sensações. Sabemos, sim, que muitos pacientes críticos estão ali entubados, em coma induzido, e que não será possível, né, essa interação, mas naqueles, né, que não estão entubados e sedados, a gente deve realizar aí esse aconselhamento. Dor aguda, né, então, inclusive aquele estudo internacional que eu mostrei sobre a punção guiada por ultrassom, né, aquele ensaio clínico randomizado, eles falam que teve melhora, né, no sucesso do procedimento, para evitar complicações, mas dor não melhorou. Então, é um procedimento muito doloroso, todos os pacientes reclamam. Então, nós vamos promover assistência à analgesia, manter o controle da dor, administrar medicamentos conforme a prescrição, dar informações sobre possíveis reações, oferecer posicionamento de conforto, dar suporte emocional. A integridade da pele prejudicada com o local da punção, proteger contra infecções, manter supervisão da pele, inspecionar sinais flogísticos e reduzir sangramento. Conforto prejudicado, outro diagnóstico de enfermagem, oferecer medidas de conforto, esclarecer dúvidas e possível anseio sobre o procedimento. Risco de trauma vascular, vamos avaliar o risco de sangramento, realizar o teste de Allen, utilizar agulha de pequeno calibre, atentar para destreza e domínio da técnica. Então, eu já vi tanto, às vezes, não consegue na primeira punção e aí fica mexendo com a agulha. Não, gente. Se não conseguiu, retira a agulha, tenta novamente, ao invés de ficar, né, manipulando ali dentro do tecido do paciente. Risco de infecção é um outro diagnóstico, realizar a técnica asséptica, e aí é muito importante, porque muitas vezes, né, a radial tá ali, difícil de você sentir pelo edema do paciente, e aí eu realizo a antisepsia da minha pele e depois estou lá, né, com o dedão palpando o local que já foi feito a antisepsia. Então, muito cuidado em relação, né, a essa quebra de técnica. Fazer o curativo compressivo com gás estéreo, avaliar a presença de sinais flogísticos. E, por último, o risco de lesão. Aplicar o teste de Allen antes da coleta do exame, avaliar coagulograma antes de iniciar a coleta, como já foi dito, verificar a presença de hematomas após punção e fazer compressão com gases estéreis, né, entre 5 a 10 minutos aí que a literatura traz. Bom, então, falamos um pouquinho, né, da coleta, dos cuidados de enfermagem, né, e aí nós vamos partir para as alterações, né, e os cuidados de enfermagem voltados para essas alterações do equilíbrio ácido básico.
Então, as indicações para a realização da gasometria suspeita de insuficiência respiratória aguda ou crônica, conhecer o grau de desequilíbrio respiratório ou metabólico do paciente, e na prática clínica, principalmente agora voltado para a COVID, né, é solicitada quando há sintomas sugestivos de hipoxemia ou hipercapnia, que é uma outra situação. Muitas vezes a gente só lembra de hipoxemia, que é capenia também. E os componentes da gasometria arterial, os componentes básicos, né? Então, eu já falei, vou repetir rapidamente, é o pH, a pressão parcial de dióxido de carbono, a pressão parcial de oxigênio, bicarbonato, a saturação e as bases, tá? Esses primeiros valores, eles são valores verdadeiramente determinados pelo aparelho de gasometria, através do uso de eletrodos seletivos específicos para os parâmetros analisados. Os demais parâmetros são calculados, né, pelo aparelho. Bom, então, eu trouxe esse esquema aqui, que eu gosto muito, para a gente lembrar que na gasometria arterial, basicamente, que nós vamos discutir aqui hoje, eu não vou entrar na questão dos transtornos mistos e nem das compensações, mas basicamente a gente vai avaliar a acidose metabólica, a acidose respiratória, a alcalose metabólica e a alcalose respiratória. Como que eu vou avaliar? A primeira coisa que eu preciso avaliar é a minha concentração dos íons de hidrogênio, né, o pH. Então, se o meu pH ele está menor que 7,35, eu tenho uma acidose. E essa acidose, ela vai ser metabólica se a alteração for do bicarbonato, ou ela vai ser respiratória se a alteração for da minha pressão do dióxido de carbono. E se o meu pH ele estiver maior que 7,45, eu tenho uma situação, né, de alcalose, que vai ser metabólica se eu tiver um aumento das bases de bicarbonato, e vai ser respiratória se eu tiver uma diminuição da pressão de CO2, tá? Então, o valor normal do pH, né, de uma pessoa fisiologicamente, nosso pH, ele tem que estar entre 7,35 e 7,45. Então, os valores da pressão de CO2 é de 35 a 45, do bicarbonato é de 22 a 26, da pressão de O2 é de 80 a 100, da saturação também, né, o ideal é o mais próximo de 100, de 95 a 100, e as bases de menos 2 a mais 2. Bom, então o que o pH mede? O pH é um índice criado para representar as concentrações de hidrogênio no caso aqui, no nosso sangue. Então, se eu tenho, né, um aumento dos íons de hidrogênio, eu tenho um aumento da acidez e os meus valores de pH serão menores. Se eu tenho uma diminuição dos íons de hidrogênio, eu tenho uma diminuição da acidez e o meu pH vai dar valores maiores, tá? Então, aqui é só um slide que eu gosto muito, né? Porque ele demonstra bem o que acontece com o pH. Então, a queda do pH é a acidose e o aumento do pH é a alcalose. Essa queda, ela é devido ao aumento dos íons de hidrogênio, como eu já disse, que pode ser devido ao acúmulo de ácidos ou perdas de base no nosso organismo. E o aumento do pH vai ser uma diminuição da concentração dos íons de hidrogênio, que pode ser devido à perda de ácidos ou aumento de bases no nosso organismo. Bom, então, a pressão de CO2, a pressão parcial do dióxido de carbono, que eu já citei o valor de referência, que é de 35 a 35 milímetros de Hg, ele é um parâmetro que avalia a questão respiratória,
tá? Então, quando meu pH está alterado, eu vou olhar tanto o bicarbonato quanto a pressão de dióxido de carbono. Então, quando é o PCO2 que está alterado, eu vou saber que aquela alteração não é metabólica, é de um componente respiratório. O componente respiratório, ele é mais fácil de ser revertido, né? Porque ele é regulado pelos pulmões e muitas vezes há uma melhora baseada o quê? Como eu disse, os baroreceptores mandam para o centro regulador da respiração e controlando a frequência respiratória, né? Muitas vezes eu consigo controlar esse desequilíbrio ácido básico. Bom, então, essa avaliação é usada na verificação do distúrbio, né, quando ele é de origem ventilatória. Aumenta a ventilação, né, se eu aumento o padrão, a frequência respiratória, eu aumento a pressão de CO2 e vice-versa. A concentração de íons de bicarbonato, então, é o parâmetro metabólico, é regulado pelos rins, a sua atuação começa, né, em poucas horas e dura até mesmo dias, e é usado para verificar se a origem da acidose ou se da alcalose é metabólica. A pressão parcial de oxigênio representa o oxigênio dissolvido no plasma e ele está diretamente relacionado à saturação, pois quanto maior a quantidade de oxigênio dissolvido no plasma do ser humano, mais fácil será a captação de O2 pela hemoglobina. Então, avalie a capacidade de oxigenação no sangue arterial pelos pulmões. E a saturação de oxigênio, né, nós já sabemos aí que representa o oxigênio ligado à hemoglobina e tem que variar de 95% a 100%. Então, nós vamos avaliar 4 parâmetros: acidose respiratória, acidose metabólica, né, e alcalose respiratória e metabólica. Então, se eu tenho acidose, nós já vimos que é um pH menor que 7,35. Se a acidose é respiratória, significa que nós temos retenção de CO2. Então, se eu tenho retenção de CO2, a minha pressão de CO2, ela vai estar elevada, certo? Então, vai estar com valor maior que 45 milímetros de Hg. Então, acidose respiratória, diminuição do pH, é como se fosse uma gangorra, tá, gente? Diminuição do pH, elevação da PCO2. E, geralmente, quando que eu tenho isso aí, esse acúmulo do PCO2? É quando eu estou sendo hipoventilado, quando tem hipoventilação, por N motivos. Pode ser uma obstrução da via aérea por corpo estranho, um excesso de muco alveolar, diminuição da troca gasosa por fibrose, né, por DPOC, por trombose pulmonar, como tem acontecido na COVID, ou até mesmo por drogas que diminuem, né, a atividade do centro respiratório, como anestésicos, drogas, álcool, traumatismo nas regiões controladoras da respiração, uma atmosfera, né, diminuída em oxigênio. E o que nós vamos encontrar de achado clínico, né, durante o nosso processo de enfermagem, quando formos realizar a nossa avaliação, o nosso exame físico, né, detalhado ali do paciente? Vamos encontrar depressão na frequência e na profundidade respiratória, confusão mental, arritmias, né, porque o desequilíbrio ácido básico, né, ele leva a arritmias, né, por alteração dos íons, né, e eletrólitos, respiração lenta e profunda ou coma e cianose. E aí nós vamos ter que iniciar uma ventilação se esse paciente não tiver em oxigenoterapia, como assistência de enfermagem, ou manter uma ventilação, aumentar a frequência, né, a frequência respiratória, para que a gente consiga, né, eliminar esse CO2, aumentar esse volume respiratório e restaurar o equilíbrio ácido básico.
Já a alcalose respiratória, a gangorra virou, né? Então, também é um distúrbio ácido básico que causa perda excessiva, né, do dióxido de carbono. Então, eu já tenho aqui uma elevação do pH acima de 7,45 e uma redução, né, da pressão de CO2 para menos do que 35 milímetros de Hg. Muito provavelmente eu tenho uma hiperventilação. Às vezes, até um quadro de ansiedade generalizada traz esse quadro de hipoventilação, que você aumenta muito essa frequência respiratória. Então, as causas, né? Então, eu tenho ventilação mecânica excessiva, hiperventilação voluntária, como no caso, né, do paciente ansioso, ação de estimulantes do sistema respiratório, como adrenalina, em pacientes esquizofrênicos. E os achados clínicos, como que nós vamos encontrar, o que é que nós vamos encontrar? Um aumento da frequência e da profundidade das incursões respiratórias, que é o contrário, né, do que a gente tinha visto na hipoventilação, adormecimento dos pés e das mãos, sudorese, fraqueza muscular e pode também desenvolver convulsões. E aí, a assistência de enfermagem ao cliente, nós vamos manter a ventilação, tentar baixar a frequência respiratória, baixar o volume respiratório. Se for um quadro de ansiedade generalizada, de alguma questão né, psiquiátrica e psicológica, alguma alteração, nós vamos sedar, se necessário, se for indicado, e restaurar o equilíbrio ácido básico através das compensações, né, que são necessárias fazer de acordo com qual parâmetro que está alterado. Certo? Então, nós vamos falar agora, né, das questões metabólicas. Nós vimos as questões respiratórias, né, em que o parâmetro altera. As alterações relacionadas ao bicarbonato. Então, a acidose metabólica, no caso, é um desequilíbrio ácido básico, onde há um aumento da produção de ácido no organismo ou a perda de bicarbonato. Então, assim como na alcalose respiratória, na metabólica, o pH vai dar abaixo de 7,35. E no caso aí, como há um déficit das bases, né, de bicarbonato, o bicarbonato vai estar baixo, vai estar aí menor que 22 miliequivalentes. Então, eu tenho o quê? Uma baixa de PO2 e um déficit de bicarbonato, tá? E o mecanismo compensatório do nosso corpo, muitas vezes o organismo tenta compensar ventilando, né? Hiperventilando para eliminar aí o CO2 e aumentar, e aí tornar o meio mais básico. As causas dessa acidose metabólica pode ser uma cetoacidose diabética, a insuficiência renal é muito comum, porque tem perdas, né, ali pelo sistema renal, já que o nosso rim está com essa incapacidade, né, de exercício, de filtragem, envenenamento, diarreia, acidose lática e fístulas intestinais. E os achados clínicos comuns é a taquipneia, a cefaleia, a confusão mental, a sonolência e a pele fria e viscosa. A assistência de enfermagem, neste caso, é a correção da causa de base. Muitas vezes será necessária a administração de bicarbonato, e aí tem que ser, né, com a indicação médica. Assegurar também uma boa eliminação de CO2. Então, né, garantir que as vias aéreas estão pérvias, então, aspiração de vias aéreas, um posicionamento adequado do tubo, manter o cuff do tubo orotraqueal, né, bem insuflado. Então, isso tudo faz parte, né, das condutas e protocolos, até mesmo de prevenção de PAV dentro de uma UTI. A fixação do tubo também é importante, né, até para garantir o posicionamento.
Partindo para a nossa última alteração, né, dessas 4 que nós vamos discutir aqui, nós temos a alcalose metabólica, que aí é um ganho, né, primário em bicarbonato ou perda de íons de hidrogênio, resultando tanto em pH elevado, quanto também a base em excesso, tá? Então, a gente vai ter aí um pH maior que de 7,45 e a base aí maior que 26 miliequivalentes litro. Lembrando, então, gente, só para a gente fixar, que quando eu falo de alcalose e acidose respiratória, os parâmetros, eles estão sempre em gangorra. pH alto, PCO2 baixo, pH baixo, PCO2 alto. E já na alcalose e na acidose metabólica, os valores, eles são sempre ambos alterados para mais ou para menos. Então, isso facilita um pouco a gente compreender e não esquecer na hora da interpretação. E as causas aí da alcalose metabólica é vômitos, aspiração gastrointestinal, terapia com diurético, onde você vai perder bastante eletrólitos, ingestão excessiva de antiácidos, e os achados clínicos mais comuns é o aumento da irritabilidade neuromuscular, convulsões, hipoventilação, adormecimento também do pés e das mãos. Assistência de enfermagem vai a sedação, se necessário, corrigir o distúrbio metabólico, realizar um balanço hídrico e observar grandes perdas, né? A gente viu aqui que vômitos, terapia com diuréticos, então é importante, geralmente, o paciente que está em UTI, ele já faz, né, o balanço hídrico, todos realizam, mas observar essas grandes perdas e compensá-las é muito importante na assistência de enfermagem. Bom, e aí eu trouxe aqui só esse esquema básico, né, que vocês podem depois aí ter no bolso, né, de fácil acesso, para a gente nunca esquecer que são os valores aí, né, para definir o que é a acidose e o que é a alcalose, tá? Bom, um resumo então, né, da avaliação da gasometria arterial. Depois de todos aqueles cuidados de enfermagem, na escolha do local, da punção, na coleta, na prevenção, né, de complicações, que a gente for avaliar o exame, então a primeira coisa que nós vamos avaliar é o pH, porque o pH vai me falar, esse paciente está em acidose ou em alcalose. Depois eu vou avaliar o parâmetro da pressão do dióxido de carbono. Se é o PCO2 que está alterado, significa que o distúrbio é de origem respiratória. No entanto, se não tiver alterado, eu vou passar para avaliar, para a terceira avaliação, eu vou avaliar o bicarbonato. E aí, eu já descartei o componente respiratório, se o bicarbonato tiver alterado, eu vou definir que o distúrbio é certamente de natureza metabólica. E aí, a quarta etapa, eu vou avaliar as bases, né, que eu não falei anteriormente, mas quando os valores estão entre menos 5 e menos 10, acompanham com acidoses leves e moderadas, né? E quando os valores estão maiores que 5, acompanha alcaloses, né, leves e moderadas, e mais que 10, um aumento excessivo aí do bicarbonato no nosso sangue. E por último, nós vamos avaliar a pressão de oxigênio e a saturação, que é satisfatória, né, como todos sabem, acima de 90. E abaixo aí de 78 pode indicar uma hipoxemia grave. E a sexta etapa, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que é importante vocês avaliarem, é se há algum mecanismo de compensação. Porque na maioria das vezes, principalmente quando essa alteração é respiratória, ela há uma compensação. Então, você pode encontrar, por exemplo, a pressão de dióxido de carbono elevada e um pH normal. Né? Então, isso indica o quê? Que o organismo já fez a compensação, com a elevação da pressão de oxigênio, mantendo já o pH normal. Bom, então era isso que eu gostaria de trazer para vocês de forma resumida.
Eu espero que tenha clareado um pouco, né, sobre, às vezes, esse medo que nós temos, né, falar, ai, gasometria arterial, os alunos, né, têm muita dificuldade, acha que é um bicho de sete cabeças, mas não é. O importante é que você conheça a fisiologia. Então, eu volto a ressaltar a importância do conhecimento, né? Nós não podemos ficar no conhecimento raso, decorando valores da gasometria. Valor todo o exame laboratorial traz. Nós precisamos conhecer fisiologicamente como que funciona o equilíbrio ácido básico para a partir de então reconhecer o desequilíbrio e saber, junto com a minha equipe, definir quais são os cuidados e medidas que serão necessárias, junto com a físio, junto com a medicina, e assim se tornar um enfermeiro empoderado, né, cabeça da sua equipe. Tá? É isso que eu desejo para todos vocês, que façam que a enfermagem seja cada vez mais reconhecida onde quer que estejamos, tá bom? Então, essas foram as minhas referências. Posso encaminhar os artigos, quem quiser, só colocar aí no chat, né? E aí, se for possível, os meninos, os alunos anotarem aí das empresas júniores, eu mando sim todas as referências. Muito obrigada, gente.